Preta Gil enfrenta a batalha mais difícil de sua vida. Após meses lutando contra um câncer agressivo, seus órgãos começaram a falhar, deixando familiares, amigos e fãs em choque absoluto. Agora, uma notícia surpreendente acaba de surgir, algo que ninguém esperava e que pode transformar completamente essa história. O Brasil inteiro está parado, acompanhando cada detalhe dessa jornada de coragem, dor e fé. Prepare-se para descobrir a verdade por trás do que está acontecendo com a cantora, em um relato que vai tocar seu coração e despertar emoções profundas. Em 2023, o país foi abalado por uma notícia devastadora. Preta Gil, uma das artistas mais amadas do Brasil, revelou que foi diagnosticada com câncer coloretal. Em um vídeo emocionante compartilhado nas redes sociais, ela, visivelmente fragilizada, contou aos fãs que estava iniciando a luta mais árdua da sua vida. O tumor, localizado no intestino, exigia um tratamento urgente e rigoroso. Preta começou a quimioterapia pouco tempo depois e, mesmo debilitada, manteve os fãs informados com vídeos e mensagens de esperança. Ela parecia sorridente, rodeada de amigos e familiares, tentando passar força, apesar da dor silenciosa. Mas por trás das câmeras a realidade era muito mais dura. Meses após o início do tratamento surgiram complicações graves. Em uma dessas fases críticas, uma bactéria se infiltrou em seu organismo e atingiu o coração. O quadro clínico era preocupante. Ela desenvolveu sepse, uma infecção generalizada que compromete o funcionamento de vários órgãos. A situação foi considerada crítica pelos médicos que lutaram dia e noite para estabilizar sua condição. A sepse quase atingiu o cérebro. Os médicos explicaram que se a infecção tivesse avançado mais, poderia causar sequelas neurológicas irreversíveis. Por sorte, ou talvez por milagre, como muitos fãs acreditam, isso não aconteceu. Ainda assim, Preta teve que ser internada por várias semanas, e seu tratamento oncológico precisou ser interrompido temporariamente para lidar com a nova emergência. O susto, porém, não foi o único. Há poucos meses, Preta sofreu uma parada cardíaca. Durante uma internação delicada, seu coração simplesmente parou por alguns segundos. O episódio foi mantido em sigilo pela família por um tempo, mas depois veio à tona quando ela mesma comentou o caso, em uma entrevista íntima e emocionada. Disse que se viu entre a vida e a morte, e que naquele momento tudo o que mais queria era viver. Com o avanço da doença e o impacto das infecções, os órgãos de Preta começaram a apresentar falhas. O sistema renal e o fígado em especial passaram a funcionar de forma instável. A artista foi transferida para uma unidade de cuidados intensivos, onde passou a receber atenção redobrada da equipe médica. A notícia de que os órgãos estavam entrando em colapso causou comoção entre fãs, amigos e celebridades, que se uniram em correntes de oração por sua recuperação. Nas redes sociais, a mobilização foi imediata. Hashtags como Força Preta e Preta vai vencer tomaram conta da internet. Mesmo enfrentando dores físicas e emocionais, a cantora mantinha a esperança. Mas a cada nova atualização médica, o país inteiro sentia o coração apertar. E foi nesse cenário de fragilidade, fé e luta intensa que chegou uma nova notícia, uma revelação que deixaria o Brasil ainda mais comovido. Em meio ao agravamento do seu estado de saúde, os médicos decidiram que Preta Gil precisaria passar por uma cirurgia delicada e ampla. O procedimento foi marcado para dezembro, fora do Brasil. A escolha dos Estados Unidos como local do tratamento não foi por acaso. Lá, ela teria acesso a uma equipe multidisciplinar altamente especializada e equipamentos de última geração, capazes de lidar com casos extremos como o dela. A cirurgia foi considerada de alta complexidade. Segundo a equipe médica, o objetivo era remover completamente o tumor no intestino, além de reparar os danos causados pelas complicações anteriores, como as infecções e as falhas orgânicas. Havia também a preocupação com possíveis metástases, ou seja, a disseminação do câncer para outras partes do corpo. Por isso, o procedimento não seria apenas localizado, envolveria várias áreas e exigiria precisão absoluta. A viagem aos Estados Unidos foi mantida em sigilo até os dias finais. Preta Gil embarcou acompanhada de familiares próximos e de sua equipe médica pessoal. Nos bastidores, o clima era de tensão. Amigos e fãs, mesmo sem saberem de todos os detalhes, já percebiam a gravidade do momento. Durante a cirurgia, que durou várias horas, foram feitas intervenções no cólon, no reto e em partes comprometidas do sistema linfático. Foi um trabalho minucioso, onde cada passo poderia significar vida ou risco. A recuperação imediata seria um dos maiores desafios. Seu corpo já estava fragilizado, com o sistema imunológico comprometido e os órgãos funcionando de forma instável.
Após o procedimento, Preta foi levada à UTI do Hospital Americano. Os médicos informaram que a operação foi tecnicamente bem-sucedida, mas que o estado geral dela ainda era considerado crítico. Seriam necessárias semanas de observação, fisioterapia intensa e acompanhamento psicológico. A cirurgia era apenas uma das etapas de uma batalha longa, cansativa e emocionalmente exaustiva. Enquanto isso, no Brasil, a repercussão tomava grandes proporções. Celebridades como Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Anitta e Luciano Huck prestaram solidariedade. Nas redes, a hashtag Guerreira Preta chegou aos assuntos mais comentados. Muitos lembravam a força com que ela enfrentou outras situações difíceis da vida, como a obesidade, o divórcio, a perda de amigos e familiares. Para todos, ela era um símbolo de resistência. Mesmo internada, Preta mandava mensagens curtas para sua equipe e amigos próximos. Em uma delas, escreveu: "Estou cansada, mas sigo com fé." Essa frase viralizou, sendo estampada em camisetas, faixas e murais de oração organizados por fãs em várias cidades brasileiras. Mas apesar do sucesso técnico da cirurgia, a recuperação não seria nada fácil. O pós-operatório traria novos desafios, dores constantes, risco de infecções e a instabilidade dos órgãos, que continuavam a preocupar os médicos. O que ninguém esperava era que pouco tempo depois, surgiriam novos sinais de alerta. Após a cirurgia delicada nos Estados Unidos, a expectativa era de que Preta Gil pudesse, aos poucos, retomar forças. No entanto, a recuperação foi mais dura do que todos imaginavam. O procedimento havia exigido muito do organismo, e as semanas seguintes revelaram um cenário preocupante. O corpo de Preta começou a rejeitar boa parte dos medicamentos utilizados no tratamento. De volta ao Brasil, ela foi internada em uma clínica de referência no Rio de Janeiro. A equipe médica se deparou com um quadro clínico extremamente delicado. Os remédios administrados, entre eles antibióticos fortes, imunossupressores e medicamentos para dor, começaram a causar efeitos adversos graves. O fígado, já debilitado, não conseguia mais metabolizar corretamente as substâncias. O rim, por sua vez, apresentava sinais de sobrecarga. As reações foram rápidas: vômitos constantes, tonturas, dificuldade para se alimentar e queda acentuada na pressão arterial. Preta sentia fraqueza extrema, a ponto de não conseguir ficar sentada por muito tempo. Em alguns dias, ela chegou a precisar de suporte respiratório leve. O quadro era instável e exigia ajustes diários na medicação, uma tentativa de equilibrar os efeitos colaterais sem abandonar o tratamento principal contra o câncer. A pressão psicológica também era imensa. Em conversas com amigos íntimos, ela teria confidenciado que estava esgotada, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Disse que sentia o corpo implorando por descanso. Ainda assim, tentava manter a mente forte, assistindo a vídeos de mensagens dos fãs e recebendo visitas restritas de pessoas muito próximas. Mesmo sob forte vigilância médica, a cada novo exame surgia uma nova preocupação. O sistema imunológico praticamente não reagia mais, abrindo espaço para infecções oportunistas. Qualquer pequeno resfriado ou bactéria no ambiente podia se tornar uma ameaça real. Por isso, Preta passou a maior parte do tempo em um quarto isolado, com acesso controlado e protocolos de higiene rigorosos. As redes sociais da cantora, que antes eram atualizadas com frequência, ficaram silenciosas. Os fãs começaram a perceber que algo grave estava acontecendo. Foi então que a equipe de Preta divulgou um boletim médico oficial, informando que o tratamento estava sendo reavaliado, por causa da baixa tolerância do organismo aos medicamentos. Apesar do tom técnico do comunicado, a mensagem era clara: o corpo de Preta não estava mais suportando os efeitos do tratamento como antes. A batalha contra o câncer seguia, mas com cada vez menos ferramentas disponíveis. Os médicos buscavam alternativas mais leves, paliativas, que pudessem ao menos oferecer conforto e estabilidade. A esperança agora se misturava com cautela e com a aceitação de que a luta estava chegando a um ponto extremamente sensível. E foi nesse momento de tensão crescente e fragilidade extrema, que uma nova notícia emocionou o país inteiro, algo que ninguém esperava, mas que tocaria profundamente todos que acompanhavam sua história. Quando todos já estavam emocionalmente abalados com o agravamento do estado de saúde de Preta Gil, uma nova notícia caiu como uma bomba. Os exames mais recentes revelaram que o câncer havia se espalhado. A confirmação da metástase foi recebida com tristeza, dor e uma sensação de impotência. O que antes era um tumor localizado no intestino agora estava atingindo outras regiões do corpo. Os médicos identificaram focos da doença em diferentes partes,
Mas o ponto mais preocupante foi o peritônio, uma membrana delicada que reveste os órgãos do abdômen. Quando tumores chegam a essa área, o quadro é considerado avançado e extremamente difícil de tratar. Essa forma de metástase costuma causar dores intensas, retenção de líquidos e grande impacto no funcionamento dos órgãos internos. O peritônio é uma região estratégica. Ele envolve estruturas vitais como intestino, fígado e estômago. O câncer ali compromete não só a digestão e a absorção de nutrientes, mas também a capacidade do corpo de eliminar toxinas. Em outras palavras, o organismo de Preta estava entrando em colapso aos poucos, e as opções de tratamento se tornavam mais restritas. A equipe médica explicou que em situações como essa, as chances de cura diminuem drasticamente. A proposta agora era buscar qualidade de vida, conforto e estabilidade. As sessões de quimioterapia, que já estavam sendo mal toleradas pelo corpo, foram suspensas temporariamente. Em vez disso, os médicos passaram a aplicar terapias paliativas, tentando aliviar a dor, controlar a inflamação e manter a paciente com o mínimo de sofrimento possível. Preta Gil, sempre transparente com seu público, autorizou que sua equipe compartilhasse a verdade. Em uma nota comovente publicada em suas redes sociais, foi dito que ela estava enfrentando a fase mais dura da doença. Sem esconder o diagnóstico, o texto pedia apenas orações e respeito à sua privacidade. Fãs de todas as partes responderam com mensagens de amor, fé e gratidão. A notícia das metástases abalou até os mais próximos. Gilberto Gil, pai de Preta, evitou aparições públicas nos dias seguintes. Amigos como Carolina Dickmann, Anitta e Ivete Sangalo se pronunciaram nas redes, pedindo energias positivas e ressaltando a força da cantora. O país parecia parar por alguns instantes, todos unidos na esperança de um milagre. Apesar da gravidade, Preta continuava lutando como podia. Em um áudio enviado a uma amiga, ela disse: "Não estou desistindo. Só estou tentando descansar um pouco." A frase, embora simples, refletia a exaustão física e emocional que ela carregava. Era como se seu corpo estivesse pedindo trégua, mesmo com sua mente ainda firme e desejando viver. Enquanto isso, os médicos seguiam monitorando as funções dos órgãos e avaliando os próximos passos. Mas algo já estava claro: a doença havia avançado mais rápido do que se imaginava. E diante de tantas incertezas, o que restava era o amor da família, dos fãs e de todo um país que torcia por um desfecho menos doloroso. Com o avanço das metástases e a descoberta de tumores espalhados pelo corpo, a equipe médica que acompanhava Preta Gil no Brasil precisou tomar uma decisão extremamente delicada. Após meses de tentativas, cirurgias, quimioterapias e internações de emergência, os profissionais chegaram a um consenso. O organismo de Preta já não era capaz de suportar tratamentos agressivos. A orientação agora era clara: seguir apenas com cuidados paliativos. Foi um momento doloroso para todos. O termo paliativo muitas vezes é mal compreendido, mas, na medicina, ele representa um cuidado voltado para o alívio dos sintomas, conforto físico e suporte emocional quando a cura já não é mais possível. E no caso de Preta, a prioridade passou a ser uma só: proporcionar qualidade de vida nos dias que ainda restavam. A decisão não foi tomada de forma rápida. Reuniões entre oncologistas, infectologistas, cardiologistas e especialistas em cuidados terminais foram realizadas. Cada detalhe do quadro clínico foi avaliado. O estado dos órgãos, os efeitos colaterais dos medicamentos, a resistência do corpo e os sinais de sofrimento acumulado ao longo dos meses. A conclusão foi unânime: insistir em terapias invasivas poderia apenas prolongar a dor. Preta foi informada com total honestidade. Em conversa reservada com os médicos e a família, ela ouviu tudo com serenidade. Segundo pessoas próximas, ela teria dito que já sentia isso em seu próprio corpo. "Eu sabia que estava chegando perto do limite", teria confidenciado a uma amiga. Mesmo assim, ela pediu apenas uma coisa: dignidade. Os cuidados paliativos começaram de imediato. Uma equipe especializada foi chamada para acompanhá-la 24 horas por dia, em ambiente hospitalar, mas acolhedor. A dor passou a ser controlada com analgésicos potentes. As refeições foram adaptadas, assim como todo o espaço, para que ela pudesse ter conforto, silêncio e a presença das pessoas mais importantes em sua vida. A família foi orientada a respeitar esse novo momento. Gilberto Gil, visivelmente abalado, passou a ficar mais tempo ao lado da filha. Os irmãos, o filho Francisco, a mãe Sandra e amigos muito próximos foram autorizados a visitá-la com maior frequência. O clima era de amor, mas também de despedida silenciosa. Fora do hospital, os fãs continuavam em vigília. Muitos ainda esperavam por um milagre.
Outros entendiam que Preta estava sendo forte até o fim. Nas redes sociais começaram a surgir homenagens espontâneas, vídeos, montagens, mensagens e até shows dedicados a ela. Era como se todo o Brasil quisesse devolver um pouco do carinho que recebeu dela ao longo de tantos anos de carreira. Fora do hospital, os fãs continuavam em vigília. Muitos ainda esperavam por um milagre. Outros entendiam que Preta estava sendo forte até o fim. Nas redes sociais começaram a surgir homenagens espontâneas, vídeos, montagens, mensagens e até shows dedicados a ela. Era como se todo o Brasil quisesse devolver um pouco do carinho que recebeu dela ao longo de tantos anos de carreira. Mesmo em meio à dor, Preta não perdeu sua essência. Com voz fraca, ainda arriscava sorrir para quem se aproximava e agradecia cada gesto de afeto. Era o começo de um novo ciclo, não de cura, mas de paz. Um momento onde o amor falava mais alto do que qualquer diagnóstico. Antes da recomendação pelos cuidados paliativos no Brasil, Preta Gil e sua família apostaram todas as fichas em um último esforço para tentar conter o avanço da doença. Foi assim que ela embarcou novamente para os Estados Unidos, onde 2 novos tratamentos seriam iniciados. O plano era ousado e arriscado, mas ainda havia uma centelha de esperança. Preta dividiu-se entre 2 frentes terapêuticas, com base em centros especializados, um deles, em Washington. A decisão de buscar recursos fora do país não foi fácil, mas a gravidade do caso exigia tecnologias e medicamentos que ainda estavam em fase experimental ou que não estavam disponíveis no Brasil. O primeiro tratamento teve início em uma clínica de oncologia integrativa, que combinava medicina convencional com terapias alternativas. O objetivo era tentar fortalecer o organismo para que ele reagisse melhor aos medicamentos, sem causar tanto sofrimento colateral. Essa abordagem envolvia suplementações, terapias imunológicas e tratamentos personalizados. Tudo era feito com extremo cuidado, respeitando o limite físico de Preta. Ela passou a fazer sessões com frequência, acompanhada por uma equipe multidisciplinar formada por oncologistas, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos. Mesmo com dores e cansaço, a cantora demonstrava uma vontade imensa de viver. Segundo pessoas próximas, ela dizia que ainda não estava pronta para desistir. O segundo tratamento aconteceu em Washington, em um centro médico de referência internacional em câncer gastrointestinal. Lá foi iniciada uma terapia-alvo, um tipo de tratamento que atinge especificamente as células tumorais, tentando impedir seu crescimento, sem destruir células saudáveis. Embora promissor, esse tipo de abordagem exige exames genéticos detalhados e leva tempo para apresentar resultados. As idas e vindas entre as 2 instituições exigiram muito planejamento logístico. Preta precisou ser transportada com auxílio médico, em veículo adaptado, sempre acompanhada de profissionais e familiares. A rotina era exaustiva, mas para ela, cada tentativa era uma chance a mais de lutar. Em momentos de maior lucidez, ela fazia questão de se manter informada sobre cada etapa do processo. Durante esse período, as atualizações nas redes sociais foram cuidadosas. A equipe de Preta preferiu não divulgar detalhes sobre os locais e as técnicas utilizadas, com o objetivo de preservar sua privacidade e evitar especulações. Ainda assim, fãs ao redor do mundo continuavam enviando mensagens de apoio e carinho. Infelizmente, após algumas semanas, os sinais clínicos mostraram que o organismo da artista seguia em declínio. Mesmo com a dedicação das equipes médicas, os tumores não apresentavam regressão. A metástase seguia ativa e os órgãos vitais continuavam instáveis. O tratamento, apesar de bem conduzido, não surtiu os efeitos desejados. Diante disso, a própria equipe norte-americana entrou em contato com os médicos brasileiros. O consenso foi imediato. O quadro era irreversível. Preta seria transferida de volta ao Brasil, onde receberia cuidados paliativos e o apoio da família para atravessar a etapa mais delicada de sua vida, cercada de amor, fé e respeito. De volta ao Brasil, Preta Gil entrou em uma das fases mais delicadas de toda a sua batalha. Com o câncer já espalhado por várias partes do corpo e os tratamentos mostrando poucos resultados, os médicos passaram a lidar com outro desafio ainda mais grave: a falência progressiva de órgãos vitais. A situação clínica da cantora se agravou a ponto de gerar discussões entre os especialistas sobre a real viabilidade de continuar qualquer tipo de intervenção. O primeiro sinal foi o comprometimento renal. Os rins de Preta, já fragilizados pelos meses de medicação intensa, começaram a falhar. Exames apontaram uma queda severa na capacidade de filtrar o sangue, o que resultou em acúmulo de toxinas no organismo. Com isso, surgiram inchaços, alterações na pressão e episódios de confusão mental.
A equipe tentou iniciar hemodiálise, mas o corpo reagia com extrema sensibilidade, e a cada sessão a recuperação ficava mais difícil. Além dos rins, o fígado também passou a apresentar sinais de esgotamento. O metabolismo dos medicamentos ficou comprometido, fazendo com que os efeitos colaterais se intensificassem. A pele de Preta assumiu um tom mais amarelado, e os médicos confirmaram um quadro de insuficiência hepática. Isso reduziu ainda mais as possibilidades de continuar com qualquer tratamento ativo. Em paralelo, o sistema respiratório começou a dar sinais de instabilidade. Embora ainda não necessitasse de intubação, Preta já recebia oxigênio suplementar com frequência. A saturação variava, e em alguns momentos ela apresentava dificuldade para falar ou se manter acordada por muito tempo. Tudo isso fez com que a equipe médica considerasse seriamente interromper definitivamente qualquer terapia agressiva, mantendo apenas os cuidados paliativos para controle da dor e conforto. A dor, aliás, passou a ser um dos maiores desafios. Para impedir que Preta sofresse, os médicos decidiram sedá-la com medicamentos potentes. A sedação, nesse caso, não significa um coma induzido, mas um estado de consciência reduzida, onde ela pode descansar sem sentir dores constantes. Essa medida foi adotada com autorização da família, que entendeu que o foco agora é garantir dignidade e paz nesse momento tão frágil. Sandra Gadelha, mãe de Preta, tem estado ao lado da filha dia e noite. O pai, Gilberto Gil, acompanha tudo em silêncio, visivelmente abatido, mas presente. O filho de Preta, Francisco, tem sido uma das colunas emocionais da família, cuidando de detalhes, organizando visitas restritas e servindo de elo entre os médicos e os amigos mais próximos. Apesar da gravidade da situação, o ambiente em torno de Preta é de amor. Flores, bilhetes, músicas suaves e orações acompanham seus dias. Artistas, amigos e fãs continuam mandando mensagens, vídeos e homenagens. Muitos já sentem que o tempo está se esgotando, mas todos respeitam esse momento com o carinho que ela sempre mereceu. Enquanto o corpo descansa sob os cuidados da equipe médica, um país inteiro permanece em silêncio, esperando notícias. E entre a dor e a esperança, o que prevalece agora é a vontade coletiva de que ela tenha paz. Em meio ao sofrimento físico e ao desgaste emocional, Preta Gil encontrou uma das maiores forças para continuar: sua fé. Desde o início da luta contra o câncer, a espiritualidade esteve presente em cada etapa do caminho. E agora, quando os médicos já reconhecem os limites da medicina, a fé se torna ainda mais central para ela, para sua família e para todos os que a amam. Preta sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida. A santa padroeira do Brasil esteve ao lado da cantora desde sua infância. Diversas vezes, Preta falou publicamente sobre milagres pessoais que atribuía à intercessão de Nossa Senhora. Em sua casa, nunca faltou uma imagem da santa e em momentos difíceis, ela recorria à oração do terço e à vela acesa, buscando conforto no silêncio da fé. Durante o tratamento, sua família manteve essa tradição. No hospital, mesmo com todas as limitações, uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida foi colocada no quarto. Enfermeiros, médicos e visitantes faziam orações discretas, pedindo por força, paz e, acima de tudo, alívio. As correntes de fé se multiplicaram por todo o Brasil, igrejas organizaram missas em sua intenção, grupos de oração se reuniram em comunidades, e milhares de pessoas rezaram juntas, pedindo um milagre. Mas a espiritualidade de Preta Gil vai além do catolicismo. Ela também sempre teve uma conexão profunda com as religiões de matriz africana, especialmente o candomblé e a umbanda. Criada em uma família de artistas e intelectuais, Preta cresceu cercada por respeito à diversidade religiosa. Gilberto Gil, seu pai, sempre foi um defensor da liberdade espiritual, e essa herança foi absorvida por ela com naturalidade. Ao longo da vida, Preta participou de rituais com babalorixás e alorixás, buscou equilíbrio com banhos de ervas, oferendas e rezas aos orixás. Ela acreditava na força dos elementos da natureza, na ancestralidade e na energia dos guias espirituais. Durante o período mais crítico do tratamento, líderes religiosos próximos à família realizaram trabalhos espirituais em sua intenção, pedindo proteção e acolhimento. Em especial, Oxum, orixá das águas doces e da maternidade, era invocada com frequência. Oxum é símbolo de amor, beleza, compaixão e acolhimento, valores que Preta sempre carregou consigo. Para muitos que a conhecem de perto, não é coincidência que ela seja tão ligada a esse orixá, ambos representam o cuidado com o outro, a sensibilidade e a força que vem do coração. Essa fusão de crenças entre Nossa Senhora e os orixás nunca foi contraditória para Preta. Pelo contrário, ela enxergava ambas como manifestações diferentes do mesmo amor divino.
Em um de seus últimos depoimentos públicos, ela afirmou: "Minha fé é o que me mantém viva. Rezo para Nossa Senhora, para Oxum, para todos os que cuidam de mim no invisível. E agora, enquanto o corpo descansa e a luta se aproxima do fim, é essa fé que embala seus dias. Uma fé que não busca mais respostas, mas sim serenidade. Que não pede milagres impossíveis, mas sim paz. Uma fé que mesmo na dor, se mantém intacta." Se para o Brasil já é difícil acompanhar a luta de Preta Gil contra o câncer, para a família, o sofrimento é imensurável. E entre os mais abalados está Gilberto Gil, pai da cantora. Um dos maiores nomes da música brasileira, Gil sempre se mostrou um homem forte, sereno e espiritualizado. Mas nas últimas semanas, diante do agravamento do estado de saúde de sua filha, ele se recolheu em silêncio, visivelmente desolado. Gilberto e Preta sempre tiveram uma relação intensa e afetuosa. Desde pequena, ela acompanhava o pai em turnês, bastidores e festivais. A ligação entre eles ia muito além da música, era espiritual, profunda e cheia de cumplicidade. Gil foi um dos primeiros a saber do diagnóstico em 2023. Desde então esteve presente em todas as decisões importantes e sempre transmitia palavras de coragem, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas agora, com a notícia de que os órgãos de Preta começaram a falhar, que os tratamentos foram suspensos e que ela está sedada para evitar dor, Gilberto Gil tem enfrentado o que talvez seja a maior dor de sua vida. Amigos próximos revelaram que ele evita falar sobre o assunto em público. Em casa, passa longos períodos em silêncio, caminhando sozinho pelo jardim ou trancado em seu estúdio, imerso em orações e lembranças. Nos bastidores, Gil tem acompanhado tudo de perto. Mesmo quando não está fisicamente ao lado da filha, se comunica com os médicos, monitora boletins e se mantém informado sobre cada detalhe. Recentemente, ele foi visto saindo do hospital de forma discreta, cabisbaixo, cercado por seguranças, sem dar declarações à imprensa. A imagem correu pelas redes sociais e emocionou o país. Um pai em luto antecipado, tentando se manter firme diante da possível perda. Outros membros da família também estão profundamente abalados. Sandra Gadelha, mãe de Preta, permanece no hospital dia e noite. Seu rosto carrega marcas da exaustão e da tristeza. Francisco, o filho de Preta, tem sido uma das colunas da família, cuidando dos trâmites médicos, protegendo a intimidade da mãe e tentando manter um ambiente de amor ao redor dela. A família inteira se uniu em silêncio, formando uma rede de apoio baseada em carinho e presença. Mesmo com o sofrimento evidente, Gil tem se permitido gestos simbólicos. Em um momento íntimo, tocou violão ao lado da cama da filha, em uma melodia suave, sem palavras, apenas notas, emoção e lágrimas contidas. Foi uma forma de se comunicar com ela além da dor, usando a linguagem que os dois sempre compartilharam, a música. A comoção em torno da família também é grande. Amigos e colegas de Gilberto Gil enviam mensagens diariamente, oferecendo apoio, orações e lembranças afetivas. Muitos dizem que nunca viram um cantor tão abatido. E assim, enquanto Preta descansa sedada, cercada de amor e cuidado, seu pai, um ícone da cultura brasileira, vive em silêncio a angústia de um coração partido, tentando encontrar força na espiritualidade, na música e na fé para atravessar o momento mais sombrio da sua vida.